Boa noite, Capri, para todo mundo, Capelanes, também Pretzel. A gente tem um convidado agora especial, o Dr. Walter Feldman, ex-secretário-geral da CBF e atual presidente da Longevidade Expo Forum. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Felipe? Vocês estão acompanhando o debate desses craques da bola aqui, tentando entender um pouco, agora bastante distante do futebol na nova atividade. Muito bom, Walter Feldman, tudo bom, Walter? Boa noite, obrigado por estar com a gente aqui, viu, Walter? Olha, é um prazer. Você sabe que você, para mim, é um símbolo. Durante o meu período na CBF, a gente brigou um pouquinho, porque eu tinha algumas responsabilidades aí como porta-voz, talvez o mais frequente nesse período, e às vezes eu tinha a orientação da direção para não dar as respostas, porque não estava consolidado o assunto e tal, então me segurava. O Capriotti sempre me convidando, tem que falar, e eu falei o máximo possível, viu, Capriotti? Às vezes eu não conseguia por orientação da direção, mas eu queria sempre falar muito, particularmente no teu programa, por tudo que a gente construiu antes de ir para a CBF. Bom, Walter, você sabe que é exatamente, também por isso que a gente hoje está te convidando aqui para participar do Esporte em Debate, porque a gente tem dito aqui insistentemente que nós estamos procurando o novo presidente da CBF, não é? Qual é o nome dele, Pretzel, o novo presidente da CBF? Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues. Uma boa isso. noite ao Dr. Feldman. Agora, Sr. Feldman, o Edinaldo Rodrigues ele não fala uma palavra, sabe? Ninguém conseguiria convencê-lo. É impressionante isso, Edinaldo Rodrigues. Edinaldo Rodrigues. Então a gente está tentando, viu, Walter, conversar com o Edinaldo Rodrigues, porque ele é o novo presidente da CBF e ninguém sabe quem é. Acho que o Brasil tem o direito de conhecer quem é o Edinaldo Rodrigues, o que ele pensa sobre futebol, sobre seleção brasileira, o futuro do futebol no Brasil. Mas ele não fala, e você está aí corroborando aquilo que a gente diz aqui praticamente todos os dias, não é? Como é difícil o gestor da CBF se alinhar à sociedade de uma maneira geral, né? Dar explicações, prestar contas, explicar o que está acontecendo. Acho que você saiu, mas continua tudo igual por lá, viu, Walter? Não, eu quero discordar, Gabriel. Está muito diferente. Muito diferente. Você sabe, eu falei muito com vocês, eu dei muita entrevista, eu me dispunha a debater tudo que eu compreendia, o que eu podia me manifestar dentro da minha compreensão, admito, limitada do futebol, mas muito participante da gestão. A gente tinha uma orientação de todo o corpo diretivo de prestar os esclarecimentos possíveis dentro de um processo de grande mudança na estrutura do futebol brasileiro. Eu diria que o Edinaldo, essa é a primeira entrevista que eu dou depois de um longo período, e só poderia ser no teu programa, Capriotti, mas é muito triste, ou seja, essa atual direção, eu diria que caiu de paraquedas, né? Não tem nenhuma decantação histórica para estar no comando do futebol brasileiro, foi uma questão de contingências e num trabalho enorme de fazer crítica ao passado, porque nós sabemos que não tem um projeto para o presente. Eu me lembro muito bem, uma das poucas coisas que ficou de mim, da minha relação com o Geraldo Alckmin, mas ele dizia uma coisa muito interessante, viu, Capriota? Ele dizia o seguinte: os erros do passado não aumentam as minhas virtudes. Essa é uma prática muito frequente na política, de você entrar batendo no passado. E muitas vezes esconde a dificuldade que você tem de apresentar o presente e, particularmente, o futuro, o que você pretende e tal. Eu convivi com o Edinaldo vários anos, eu diria que praticamente todos os anos que eu estive na Secretaria-Geral da CBF. Era uma figura, aqui entre nós, de segundo escalão, né? Ele nunca teve uma presença marcante, nunca teve um papel determinante. Eu diria que durante os 6 anos que lá estive, ele elogiou muito a gestão que vinha sendo praticada, reiteradamente. Toda entrevista que eu dava, ele me ligava para cumprimentar, a postura aberta, transparente e tal. E quando entrou, deu uma guinada, eu diria, impressionante, uma mudança total de personalidade, de postura, de comportamento, passou a fazer crítica em tudo. E é muito estranho, porque ele fazia parte da gestão anterior. Ele era eleito, ele era vice-presidente, ele fazia parte
do chamado Conselho de Administração. E eu não me lembro em nenhum momento nenhuma crítica que tivesse formulado, a não ser uma particularmente em relação a mim. Ele não gostava do meu comportamento de atendimento aos clubes de futebol. Vocês sabem que a prática histórica da CBF é só atender federação estadual. E eu, desde que entrei, eu combinei com os presidentes que foram os meus líderes, tanto o Marco Polo como o Rogério Caboclo, de que eu cuidaria dos clubes. Cuidei da Série A, B, C e D, criamos uma porta de entrada, e o Edinaldo era a figura mais crítica ao tratamento, o que eu diria correto, aberto, transparente, que eu dava aos clubes do futebol brasileiro. Era a única crítica que eu, de fato, recebia do Edinaldo nesse período, mas nenhuma em relação à gestão, administração, recursos, críticas aos contratos, nunca houve absolutamente nada, e ele tinha poder para isso, porque ele era vice-presidente e fazia parte do conselho de administração. Então é estranho, eu diria, no mínimo é estranho o comportamento que ele veio. Sim. Ô, Walter, você diria que essa mudança de comportamento do agora presidente Edinaldo Rodrigues pode ter a ver com a influência que ele recebe de alguém que já dirigiu a CBF, de alguém que estaria por trás dele? Eu não tenho essa informação, Gabriel. Sinceramente, eu não tenho, mas na época se comentava muito isso. Quando da transição, nós que já estávamos fora, porque, veja bem, logo que esse é um dado importante, nós retiramos o Rogério Caboclo. Foi a diretoria da CBF que retirou o Rogério Caboclo por conta das denúncias de assédio. Toda a diretoria praticamente assinou um documento, encaminhou à comissão de ética e nós precisávamos da assinatura de um vice-presidente. Pedimos ao Edinaldo, o Edinaldo se recusou. Então, as irregularidades, eu diria, comportamentais havidas da gestão anterior, a diretoria teve um papel decisivo, essa exatamente está sendo exonerada agora, e o vice-presidente Edinaldo não teve a correção crítica de apresentar também um documento à comissão de ética. Você perguntou o que mesmo? Não, se alguém estaria por trás dele ali, dando as coordenadas para ele Marco nessa Paulo nova Del Nero, função. provavelmente. Olha, Gabriel, eu estou muito aberto, eu não tenho mais nenhum tipo de relação hoje com a estrutura anterior. Eu diria, hoje muito triste, porque eu só vejo erros, equívocos, problemas, ou seja, a gestão anterior, com todos os problemas de comportamento cometido pelo Caboclo, mas foi do ponto de vista administrativo, de gestão financeira, extraordinária, e o Edinaldo só elogiava. Mas o comentário que havia na época que ele era o indicado do ex-presidente Ricardo Teixeira. Doutor Feldman, eu queria só fazer a pergunta. O senhor acha que a CBF é uma entidade séria? Eu gostaria de ouvir qual o seu posicionamento, porque os últimos presidentes, um acaba caindo por assédio, o anterior por denúncias muito graves, ele não pode sair do Brasil. O ex-presidente Ricardo Teixeira, a mesma coisa. Marinho também, está preso, ainda está preso? Tá. Acho que está com tornozeleira ou está... Não, já está liberado. Já está liberado. Não é domiciliar? Tá solto já. Está solto já? Bom, mas assim, Del Nero e Ricardo Teixeira não podem sair do país. Então é o seguinte, a CBF ela é uma entidade séria, senhor Feldman? O senhor acha que a gente pode acreditar no que a CBF prega, no que ela determina, no que ela vende de vez em quando? Deixa eu te dizer, eu vou responder pelo meu período. Eu fui chamado para ir para a CBF por conta do meu histórico político. Eu não tinha nenhuma relação direta com o futebol. Fui secretário de esportes. Naquela oportunidade eu conheci a direção da Federação Paulista de Futebol. Nós fizemos o maior campeonato de futebol amador do mundo. Nós tínhamos 1.500 clubes participando. Aí construímos essa relação com a Federação Paulista. E depois da eleição de 2014, eu era o coordenador da campanha da Marina Silva, e eu fui convidado para ser o secretário-geral, sem ter nunca militado no futebol. O que nós fizemos nesse período? Todo um trabalho de compliance, coordenado pela Ernst Young,
com criação de diretoria de compliance, com criação da comissão de ética, com reestruturação do estatuto. Eu posso responder pelo meu período em relação à diretoria. Eu diria que essa diretoria totalmente, ou eu diria quase completamente exonerada após a eleição do Edinaldo, foi quem produziu as grandes mudanças na estrutura de funcionamento do futebol brasileiro, e eu respondo por ela. Eu posso dizer que foi absolutamente séria, correta do ponto de vista financeiro, pelo menos das informações que eu tenho. Ela que fez a grande mudança, ela que deu as características de governança elogiadas pelo mundo, com prêmios internacionais reconhecidos pela FIFA e pela Conmebol. Nós passamos a ser, no período, o grande exemplo de governança na história do futebol mundial, com reconhecimento internacional. Agora, o que houve? Eu diria que, nesse período, na minha avaliação, naquilo que eu sei, o comportamento do presidente Rogério Caboclo foi um comportamento de dar sustentação às mudanças que a diretoria realizou como um todo. Ele cometeu um erro de comportamento pessoal, tá certo? Então, essa tua pergunta, do ponto de vista de gestão, séria, absolutamente séria. Eu não sei hoje, eu não saberia dizer hoje, mas eu não gosto do que eu vejo. Mas no período que nós tivemos, eu boto a mão no fogo por aquilo que, porventura, passou pela nossa responsabilidade, nenhum desvio, e a minha história não permitiria isso. Eu não quero ser um jacobino, dizer que eu era um moralista, não é essa a questão. Na governança tem seriedade, correção e ética. Eu respondo pela diretoria da CBF como um todo, de que o comportamento foi digno e mudou a qualidade de gestão do futebol brasileiro. Agora, os erros cometidos pelo presidente Caboclo, do ponto de vista comportamental, não podem ser extensivos ao comportamento da diretoria. Ô, doutor Feldman, Capelanes, um abraço, prazer falar com o senhor mais uma vez. A gente Tudo conversou bem, bastante Capelanes? no período que o senhor... Tudo bem, um abraço, a gente conversou bastante no período que o senhor esteve lá no cargo da CBF. Agora, doutor Feldman, eu vou falar bem a verdade para o senhor, o que eu falo diariamente aqui na Rádio Bandeirantes. É claro que a gente não pode pegar e generalizar. Não dá pra gente pegar e falar que ninguém na CBF presta, é que nem na classe política. Não dá pra falar que todos os políticos, todos eles roubam, todos... Não é assim. Assim como tem jornalista ruim, tem jornalista bom, político ruim, assim as coisas funcionam. Agora, eu particularmente, doutor Feldman, eu falo da CBF, eu falo com tristeza. Hoje eu falo com um desprezo, porque eu particularmente eu não acredito na evolução do futebol brasileiro. Na minha avaliação, com tantos escândalos de corrupção, tantas pessoas que ainda mandam na CBF, tantas coisas que a CBF faz de forma equivocada, sabe? Me parece que a CBF hoje ela pratica um desserviço ao futebol brasileiro. E eu queria levantar com o senhor uma outra situação que foi sobre a Copa do Mundo, né? A gente já está às vésperas do Mundial no Catar. E se eu não estou equivocado, eu lembro que eu conversei com o senhor, posso estar equivocado, que a gente foi com tanta gente naquele período da Copa de 2018, que foi aquela situação do Coronel Nunes. Aquela situação do Coronel Nunes, até hoje não desce da minha garganta, porque a gente teve um arranhão muito grande quando o assunto é o bastidor da seleção brasileira. Eu não sei se o Prédio vai lembrar, o Capri a mesma coisa. Houve até uma votação, o Brasil foi chamado de traíra porque tinha falado que ia votar a favor, votou contra, e de repente esse voto ele era público, e aí de repente ficou sujo pra gente, né, moralmente falando. São essas e outras situações que me fazem não acreditar que a CBF está preocupada com o futebol brasileiro. Então a minha pergunta, depois de toda essa explicação, doutor Feldman, eu queria ouvir o senhor. A seleção brasileira, que eu cresci, que eu assisti, que eu era apaixonado e que chorava quando eu perdia e que ia pra rua quando vencia, ela ainda é do povo ou ela é da CBF, doutor? A pergunta é muito boa, Capelani. Esse período, eu tinha uma recomendação dos presidentes, que era o seguinte: olha, a seleção brasileira é assunto do presidente. Então, nem o secretário-geral, nem os diretores podem ter qualquer tipo de acesso ou qualquer tipo de determinação administrativa, gerencial, em relação à seleção brasileira. Então, nós não participávamos das reuniões, a não ser, por exemplo, naquele momento crítico da Copa América, que eu fui falar com toda a equipe, juntamente com o presidente Caboclo, fui falar com o Tite, com o Juninho,
eu diria para você o seguinte, sob a direção, estou dizendo com toda a segurança, sob a direção do Tite e do Juninho, a interferência da direção da CBF nessa atual seleção brasileira, do ponto de vista negativo, de deterioração ou de influência que não seja adequada, eu diria que nós estamos protegidos. O Tite construiu um sistema, com o apoio do Juninho, que protege a seleção brasileira. Tanto é verdade que o embate que houve na Copa América, que ninguém queria que houvesse aquela Copa América no Brasil, mostrou, na minha avaliação, uma seleção guerreira, digna, que defendia a sua posição, mas evidentemente que depois tinha que seguir a orientação e a determinação do presidente Caboclo. Mas ela era absolutamente contra a realização da Copa América, que mostrou, na minha avaliação, postura e dignidade. Eu diria para você, Capelani, a seleção está protegida, a seleção é do povo brasileiro, as interferências que, porventura, ainda se queira tentar manipular até a realização do Catar, não serão incorporadas, e a decisão em campo e de administração da seleção será do Tite e do Juninho, com toda certeza. Eu acho que nós temos muita chance de ganhar, até por conta dessa blindagem que o Tite e o Juninho conseguiram fazer. Queria fazer só uma última. Eu acho que o senhor já não estava mais, doutor Feldman, você não estou equivocado, ou estava, eu não lembro, que é muita coisa, muito jogo, muito torneio. Eu lembro que o Casimiro deu uma declaração, o Brasil veio jogar aqui no Brasil depois de muito tempo, e havia uma repercussão muito negativa em cima do nome do Tite, não da torcida nem dos atletas, mas criou-se, não sei se um factoide ou alguns companheiros tinham a informação que o Caboclo ia demitir o Tite da seleção e os jogadores se uniram nos bastidores para que isso não acontecesse. De fato, essa história é verídica? Procede que o Caboclo estava deslocado a demitir o Tite do comando da seleção? Hipótese nenhuma, Capelani. Posso dizer com toda a segurança, o Tite, desde o início, foi apoiado pelo Caboclo. Todas as demandas que foram sugeridas ou solicitadas pelo Tite e pelo Juninho foram atendidas. A seleção brasileira, a ela não falta absolutamente nada do ponto de vista material, financeiro e administrativo. Rogério Caboclo defendeu o Tite até o fim, mesmo quando havia alguma estabilidade de crítica pública e tal, jamais, porque ele sabia que o Tite teria que ter mais uma chance na Copa do Catar. Então, isso efetivamente nunca aconteceu. Outros quiseram tirar o Tite, mas o Caboclo nunca. Quem, Walter? Que outros quiseram tirar o Tite? Essa pressão, às vezes, interna. Ninguém de importância, Capriotti, ninguém de importância. Eventualmente, aqueles que já passaram, algum líder do futebol, do ponto de vista de jogadores ou interesses, eventualmente, de outros técnicos que quisessem substituí-lo, mas nada que fosse digno de nota. Ou seja, quem comandava e dirigia jamais instabilizou o Tite. O Tite teve todas as condições de trabalho e de realização daquilo que acreditava. Ô Walter, você acredita por essa sua passagem na CBF, pelo que você viu lá, acompanhou essa movimentação aí dos clubes, presidentes de federação, de federações, você acredita que essa liga que está sendo sonhada aí pelos clubes brasileiros, essa liga vai sair? A gente já tem 2 ligas criadas aí, não é? 2 ligas criadas, 2 grupos, 2 blocos de clubes que criaram 2 ligas até aqui. Você acredita que isso vai vingar? Nós vamos ter uma liga no Brasil? A CBF está dizendo aí que vai apoiar, que vai dar todo o suporte, mas você acredita que sai mesmo do papel isso? Capriotti, é o seguinte, eu caí por causa disso. Quando que o Rogério Caboclo caiu, vocês devem lembrar, eu batalhei para que os clubes da Série A fossem recebidos na CBF. Toda a direção era contra, o Edinaldo era contra, ele não queria que os clubes fossem recebidos, porque eles trariam a posição da Liga. E eu achava que deveria recebê-los, fizemos a reunião, eles manifestaram 2 desejos. O primeiro desejo
de mudar as regras de governança da CBF com escolha de voto não ponderado. E segundo, o apoio à criação da Liga. Após aquela reunião, eu fui exonerado pelo vice-presidente Edinaldo, pelo vice-presidente Feijó, com apoio de toda a estrutura, porque achavam que eu tinha dado muito espaço para a organização dos clubes brasileiros. Muito bem. Após esse episódio, com a vitória do Edinaldo, ele articulou o apoio dos clubes à sua eleição, contanto que eles abrissem mão da demanda do voto ponderado. Eu diria que esse é o erro histórico mais importante que houve na história recente do futebol e particularmente dos clubes. Eles perderam a grande chance de alterar o sistema de eleição do presidente da CBF, porque se tivessem conquistado aquilo que era o desejo de ter um voto ponderado mais equilibrado, eles teriam hoje a oportunidade, com algumas federações, de escolher o novo presidente e a gente teria aí um outro momento da história do futebol. Então, eu diria que os clubes erraram profunda historicamente. E segundo, o Edinaldo, como todo mundo que não é de clube, sabe que a Liga só não sai por conta da falta de organização e unidade dos clubes. Hoje, então, não há mais resistência da CBF, porque houve um compromisso tácito, equivocado, mas tácito, de que a CBF não impediria a criação da Liga, mas também porque Edinaldo e outros sabem que a Liga é muito difícil de ser criada por falta de unidade e consenso por parte dos próprios clubes. Resumindo, o Edinaldo não sabe nada de bola. Não, e não gosta de futebol. É isso. Claro, simples. O Edinaldo não sabe de bola e não gosta de futebol. Não É basicamente futebol. isso, né, doutor? O Edinaldo, infelizmente, é um fenômeno triste, porque não tem o tamanho para dirigir o futebol brasileiro. Hoje eu estou convencido disso. Era, na minha avaliação, um razoável bom vice-presidente. Agora, o Walter, e aí querem que eu é o acredite seguinte... na CBF, na criação da Liga, na evolução exato. do futebol brasileiro. Você acredita, Eu seu sei, Capriotti. o senhor acredita. O mundo encantado O senhor de queria Ricardo tatuar a Capriotti. CBF do peito. Eles são brincalhões, viu, Walter? Não leva a sério, não. Mas é o seguinte, deve ser muito bom, viu, Walter? Deve ser um espetáculo o mundo do futebol, porque ninguém quer largar o osso. O Edinaldo foi presidente da Federação Baiana de Futebol por mais de 20 anos. Você pega todos os dirigentes aí de federação, dirigentes de clubes, os caras não querem sair, Walter. Os caras estão no poder perpetuados há muito tempo. Deve ser muito bom. Deve ser bom demais. Porque, em tese, você não recebe, você não tem salário, mas fica ali tomando pancada, fica tomando pressão, fica sendo vítima, muitas vezes, de pressão de presidente de clube, de imprensa, mas você não larga o negócio. A coisa é boa, não é, Walter? Olha, Capriotti, deixa eu dizer para você, sinceramente, é o melhor cargo do Brasil, ser presidente da CBF. Melhor cargo do Brasil. Eu sei disso porque tem um conjunto de detalhes na gestão, seja pelo bom salário, seja pelas facilidades que tem, a perspectiva de poder viajar o mundo inteiro, mas é também uma função de relação total com a realidade brasileira. Eu, como secretário-geral, eu falei com o presidente da República muitas vezes, com todos os governadores de estado, com os prefeitos de capitais, eu tinha muito essa função institucional. Você mexe com uma coisa extraordinária, que é a paixão do povo brasileiro. Então, eu não nego aqui pela primeira vez, eu estava, evidentemente, na linha sucessória, eu tinha muita chance de ser o presidente da CBF, mas eu sempre fui contra a reeleição na política. Eu tinha um sonho de fazer uma gestão de 4 anos que mudasse muito essa realidade e dentro dos parâmetros que eu sempre acreditei na vida, por formação, de que é possível fazê-lo com governança, com qualidade, com correção, com honestidade. Eu ia ser talvez o primeiro dirigente que teria essa vontade, essa disposição, sem o desejo de perpetuar, porque eu
eu não acredito em democracia que não haja alternância de poder e, principalmente, uma estrutura que não permite uma eleição democrática. E a eleição na CBF hoje é totalmente decidida pelas federações. Os clubes não apitam, principalmente depois que eles abriram mão dessa possibilidade de alterar o voto ponderado. Então, eu não nego, pela primeira vez eu estou dizendo de coração aberto, eu estava muito próximo de chegar à presidência, exatamente por causa disso, depois que o Caboclo caiu, o Edinaldo foi o primeiro a me tirar, porque sabia que a linha sucessória poderia vingar. Ô Walter, você explicou aí por que você saiu da CBF, mas eu queria que você contasse como é que você chegou à CBF. Você chegou à CBF por sua influência política, por sua força política, para ajudar a CBF em Brasília, que naquela oportunidade estava correndo o risco de ter mais uma CPI, de ter mais implicações em Brasília? Vou te contar exatamente qual foi a história, viu, Gabriel? Eu não sei se um dia eu já contei, mas eu tive uma boa relação como secretário de esportes, como eu disse, com a Federação Paulista de Futebol. Nós fizemos, como eu disse, um grande campeonato de futebol amador, que para mim é muito, pelo menos da história, da essência do futebol brasileiro. Em 2014, eu estava na coordenação da campanha política da Marina Silva. A Marina, vocês lembram, com a morte do Eduardo Campos, a Marina disparou e começou a disputar, de maneira muito próxima da Dilma, a sucessão nacional, presidencial. Naquele momento, eu procurei o presidente Marco Polo Del Nero, que já era o presidente da CBF, em relação ao qual não havia nada que aconteceu depois, tá certo? Não havia nada, e falei para ele o seguinte: olha, Del Nero, eu quero combinar com você, se a Marina ganhar as eleições, eu vou trabalhar muito para que o esporte passe a ser uma questão importante no projeto nacional. Porque isso aconteceu em São Paulo, eu vi, quando eu fui secretário de esportes, quando você dá uma importância ao esporte, isso daí melhora a educação, melhora a saúde, melhora a atividade física das pessoas, melhora a urbanidade da cidade. Eu senti isso na prática, Capriota. Então eu falei, olha, se a Marina ganhar, eu não sei se eu vou ser ministro, mas eu vou dar prioridade à questão do esporte no Brasil. Falou, puxa, que bom, então vamos acompanhar, ótimo e tal. Bom, vocês acompanharam, a Marina caiu, não deu certo. No dia seguinte, o Marco Polo me liga, fala, Walter, eu gostei muito daquela tua ideia, eu acho que você tem um compromisso real com o esporte e particularmente com o futebol, então eu queria te convidar para ser o secretário-geral, porque eu preciso de alguém de perfil diferente de quem seja do futebol, alguém que me traga possibilidade de mudar o modelo de governança. Você é muito preocupado com a área social, você tem uma ótima relação que pode ajudar a gente a construir pontes estruturais com os governos brasileiros. Então, você aceita? Eu falei, olha, eu preciso pensar, porque eu tenho que mudar para o Rio, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que desistir da política, vou pensar. Uma semana depois eu ligo e falei, eu topo, eu vou para lá, mas eu quero saber qual é a minha tarefa. Falou, você vai chegar lá, você vai entender e você vai ter toda a liberdade. E o Juninho Paulista como diretor técnico, porque só tem que marcar amistoso, né? Não precisa se posicionar para nada, não tem pressão sobre ele, né? A pressão é sobre o técnico. Os contratos já sobre estão ele, assinados não. por Os contratos já anos, estão assinados, né? Viaja viaja o mundo inteiro para observar jogador. Então é o seguinte, Edinaldo Rodrigues e o diretor técnico da CBF, são os dois melhores empregos. Olha, pessoal, eu garanto que, diferente do Edinaldo, eu daria entrevista o tempo todo, viu? Que é o que nunca aconteceu. Nenhum presidente da CBF dava entrevista e continua, infelizmente. Eu acho que essa relação é magistral. Você ter uma boa relação aberta, inclusive a críticas, é o que tem de melhor para a gente construir juntos. E o espaço está sempre aberto aqui ao presidente da CBF, a gente diz isso aqui todas as semanas, porque é um dever dele prestar esclarecimentos à população brasileira sobre os planos, os projetos, o que ele pensa, o que ele imagina para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira. Futebol brasileiro, patrimônio nacional. O responsável por gerir esse patrimônio não fala, não explica.
mas o espaço continua aberto aqui. O dia que ele quiser falar, estaremos aqui para que o nosso público, para que os ouvintes possam acompanhar quem é Edinaldo Rodrigues e o que ele pensa para o futebol do Brasil. Obrigado, viu, Walter? Uma ótima noite aí, boa semana para você, até a próxima. Um abraço pro senhor, um abraço. Obrigado, tchau para vocês, bom trabalho.